10. Senhor, hoje Ele vai te ensinar algo tremendo. Aleluia, Deus! O antídoto que nós estamos precisando para o milagre chegar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, em todas as áreas. Amém? Atos 10. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1. Havia em Cesareia certo homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Glória a Deus. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que dava muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. Agora pule aí rapidinho para o capítulo 12. Glória a Deus. Amém? Capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim: Pedro estava encarcerado, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pode sentar, senta glorificando o Senhor porque Ele está aqui. Eu não sei se você já entendeu o mistério, aonde Deus Ele quer falar comigo e contigo nesta noite. Eu não sei se você já começou a entender o mistério que Deus hoje quer revelar para a igreja dele nesta noite. O que tem nos faltado, aleluia, o porquê de nós muitas vezes não temos alcançado aquilo que almejamos da parte de Deus. Deus aqui na sua palavra mostra, não só aqui no capítulo 10, como no capítulo 12, Ele mostra que para a gente alcançar coisas grandes da parte do Altíssimo, tu não precisa ter dinheiro, tu não precisa ser reconhecido pelo homem, tu não precisa ter fama, mas tu precisa ter uma intimidade chamada oração com o Altíssimo. Quanto mais tu descer na presença do Senhor, no ato da humilhação, o Senhor, Ele diz que Ele exalta os humilhados, enquanto Ele abate os exaltados. E esta palavra aqui nesta noite, Deus, Ele quer chamar a minha e a tua atenção, meu amado. Não adianta nós dizermos que somos cristãos, não adianta nós estarmos na igreja todo dia, mas se eu e você não tiver intimidade com aquele que é o dono da igreja, com aquele que opera na igreja, aquele é qual escolheu a igreja para ir morar no céu, não adianta. A palavra diz que só tem um meio de nós alcançarmos uma intimidade direta com Deus, é quando nós descemos na presença do homem. Jeremias estava passando pelo momento de situação. Jeremias não entendia. Jeremias, um homem de oração. Jeremias chegou a pensar que as suas orações não eram chegadas ao trono da graça. Ei, não adianta eu orar, não adianta você orar, se a pessoa a qual você está orando, ele não reconhece a grandeza do Deus a qual eu e você servimos. Não adianta. A palavra do Senhor, Deus diz: olha, Jeremias, eu vou te mostrar um mistério que tu não sabes, Jeremias. Israel é a minha nação escolhida, mas falta algo em Israel, algo que tu tem, mas o meu povo não tem. Intimidade comigo na oração, na obediência, na fidelidade para comigo. Jeremias. Ele disse: olha, Jeremias, será que eu não posso fazer o mesmo? Muitas vezes nós estamos sendo amassados pelas mãos do Altíssimo, sabe por quê? Porque Ele está querendo fazer algo novo em minha vida e na tua vida. Porque o Senhor está precisando lapidar o vaso. Porque o Senhor está precisando tratar do vaso. E a palavra do Senhor é clara. Porventura não posso eu fazer com Israel o mesmo que faz esse oleiro. Irmão, às vezes está faltando em mim você orar mais, buscar mais. A gente murmura muito mais do que a gente ora. O que eu aprendi hoje, nesses dias, meditando nessa palavra, este povo que verdadeiramente serve a Deus,
acreditava e confiava, porque aqui a gente se depara com um homem que não era escolhido, ele era gentil, Cornélio era o seu nome, mas era um homem que ouvia falar do Deus Altíssimo, e ele orava ao Senhor, não só ele, mas como toda a sua casa, porque ele ouvia falar dos prodígios que Deus fazia na vida do povo de Israel. E a palavra ainda diz que ele era um homem que era fiel com as suas esmolas ao povo. Ele tinha prazer em ajudar. Muitas vezes o cristão crente vê um necessitando de algo, ele passa de largo, como fez o levita, ele passa de largo, como fez o sacerdote, mas ele chega um samaritano e faz a diferença. Ele canta, oh, aleluia. Não adianta estar na casa do Senhor se não tiver um coração puro. Não adianta estar na casa do Senhor se não tiver um coração voltado. Não adianta estar na casa do Senhor se não tiver um coração, aleluia, quebrantado na presença de Deus. Oh, aleluia. Cornélio talvez nunca tinha entrado numa sinagoga. Cornélio talvez nunca tinha entrado no templo do Senhor. Mas a palavra do Senhor, Deus diz que não há lugar que o nosso Deus não possa chegar. Não há lugar qual o nosso Deus não alcance. Aleluia. Aí nós não entendemos. Porque fulano é abençoado. Vai ver que o fulano nunca entrou na casa do Senhor, mas tem um coração voltado para Deus, como Cornélio. E os que conhecem muitas vezes não se colocam na posição de servo. É por isso que a palavra do Senhor, Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. E a palavra do Senhor, Deus diz que naquele grande dia muitos vão se maravilhar e muitos também vão se escandalizar, porque vão ver o que o Senhor vai fazer naquele grande dia. Como já foi falado aqui, né, igreja? Ah, Senhor, eu preguei. Ah, Senhor amado, eu curei no teu nome. Ah, meu Deus, eu fiz prodígios e maravilha no nome do teu filho Jesus. Sabe por quê? O nome de Jesus tem poder, meu irmão. Ele disse: não há nenhum que opere no meu nome para não receber. Para não receber. Mas o que a palavra diz? Ai daqueles que só pregaram. Ai daqueles que só profetizaram no meu nome, mas não receberam a mim verdadeiramente. A recompensa será dada aqui, meu amado. A recompensa do cristão não está aqui na terra. A recompensa do cristão é no céu, é na glória, aleluia. E o que eu entendo aos dias de hoje, a igreja não quer ter mais compromisso com oração. O que eu entendo, irmão, se a igreja ele não tem compromisso com a oração na casa do Senhor, ele vai ser compromissado na casa dele. Ele vai ser compromissado verdadeiramente na casa dele. A palavra do Senhor, Deus diz que esse povo orava 3 vezes ao dia. A terceira hora, a sexta hora e a 9ª hora. Glória a Deus. Às 9, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Aleluia. Creio eu, na minha imaginação, podia, quando olhava assim, de repente podia estar fazendo o que tivesse. O verdadeiro cristão, ele olhava, falta 5 minutos, ele largava tudo e ia buscar a presença de Deus. Aí está explicado o porquê que a sombra curava, o porquê que o abrir da boca curava no nome do Senhor. Porque tinham intimidade, eram fiel e perseveravam na oração. A palavra do Senhor, Deus diz, aleluia, que Cornélio orava constantemente a Deus. O que é isso, irmãos? Ele era fiel com as suas orações. Ele só ia lá, não era no dia que dava, não. Pessoa quando ora, constante, ele prioriza o compromisso com Deus. Porque a palavra diz que todas as coisas pode não ser verdade, mas se existir uma verdade, está aqui. A palavra de Deus.
E a palavra diz que ele orava de contínuo, não parava. Nem tinha nenhum dia que Cornélio não se colocava na presença de Deus. E a palavra diz que isso foi tão agradável a Deus, que um gentil, sem ser escolhido, sem ser a nação escolhida, Deus enviou o anjo e disse: fala para Cornélio, ei, muitas vezes o Senhor quer fazer isso comigo e contigo. Vai lá, anjo, diz para o meu servo, diz para a minha serva que tenho eu me agradado, porque ele tem me buscado, ele tem perseverado em oração. Aleluia, meu Deus. Mas o Senhor, ele não encontra, irmão. A verdade é, muitas vezes o Senhor prepara coisas grandes para nós. E ele diz: vai lá hoje, supre lá a necessidade do meu servo, aleluia. Ai, decanta mais, charai, decanta. Aí no dia que o Senhor determina me abençoar e te abençoar, e ele ordena a descida do anjo, o anjo vem e diz: Senhor, não estava lá. Não estava lá. E a palavra diz que o anjo ele volta com a bênção. Então eu quero que você entenda nesta noite, aleluias. O que o Senhor mais quer na minha vida e na tua vida é derramar bênçãos. Porque a palavra do Senhor, Deus diz que Ele é Deus de bênção. É Deus de vitória. A palavra diz que quando Pedro ele foi preso, como está aqui no capítulo 12 de Atos, a igreja orava constantemente. Aleluia, Jesus. Aleluias, como diz aqui no versículo 5. Pedro estava encarcerado, mas a igreja fazia contínuas oração por Deus, por ele a Deus. A palavra diz que Pedro, ele foi preso logo depois que Tiago tinha sido decapitado. Estava nos dias dos pão ázimos. Então Herodes não quis logo entregar para ser decapitado. E esperou para que se fosse feito depois da Páscoa. O costume, né? 40 dias, não é isso? Não é isso? A 40, né? O pessoal chama até a quarentena, né? Mas é isso, a quaresma, né? Que é 40 dias, né? O pessoal lá fala assim. É, isso. E aí, Pedro ficou quantos dias? Não consta, irmãos. Mas entendemos que Pedro ficou muitos dias. Porque a palavra diz que Herodes deixou para que viesse tratar de Pedro depois da Páscoa. Agora você imagine quantos dias essa igreja estava orando pela vida de Pedro. Ah, Jesus, vai lá, Senhor. Deus, tu conhece o teu servo. Deus, tu sabe que ele é fiel. Deus, tu sabe que ele tem feito tudo no teu nome. Deus, tu reconhece, tu sabe, meu Deus, o quanto Pedro perseverou no teu nome. Vai lá, Senhor, envia o anjo. Envia o anjo lá, meu Deus, onde está Pedro? Sabe por que muitas vezes Deus ele não entrega a vitória no primeiro instante? Para ver a minha tua perseverança. E outra coisa também, porque a gente sabe que existe uma luta constante. Uma guerra espiritual, meu amado. E de repente, quando nós estamos perto de receber a vitória, nós paramos de orar, a oração contínua, achando, não, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me responder. Aleluia, Deus. Mas aquela igreja perseverava. E a palavra diz que Deus ele é fiel. Ele não resiste à oração de um crente. Agora imagine uma igreja por unanimidade orando em prol de uma vida. A palavra diz que toda a igreja orava em prol de Pedro. A igreja não estava orando, não era olhando para si mesmo, não era pedindo, Deus, me dá isso, ah Deus, eu sou fiel, não, era em prol da vida de Pedro, aleluia. Muitas vezes nós não queremos mais perder tempo orando pelo próximo. Muitas
Muitas vezes é tanta coisa que temos que pedir para Deus que quando a gente vai ver não temos tempo mais de orar um pelos outros. E a palavra diz que a oração da igreja moveu o coração de Deus e Deus enviou o anjo. Até quando tu vem ter orado pelo Senhor? Qual tem sido a tua oração diante de Deus? A oração do Senhor é aquela que nós oramos de coração quebrantado, reconhecendo que a gente não é nada, né? Aquele povo todo estava sem um só propósito. Deus vai lá ter com Pedro, Senhor, teu servo. Aquela igreja ela não estava preocupada consigo mesmo, mas ela estava preocupada com o servo do Senhor que estava encarcerado. Quantos dos nossos estão presos aí, irmãos? E nós não conseguimos orar. Nós não temos a capacidade de fazer alguma coisa para tentar trazê-lo de volta. Se você não pode contribuir, levando o Evangelho, contribua com seus joelhos dobrados. Quando nós dobramos nossos joelhos na presença de Deus, Deus ele é fiel para responder. O que eu vejo hoje é que a igreja, irmãos, eles querem movimentação, eles querem novidade. Deus não é Deus de precisar encher esse tempo para ele operar as maravilhas dele. Deus não precisa disso. Muitas vezes Deus ele opera nas pequenas coisas. Aqui eu já tive encontro com Deus, eu e uma só pessoa. Eu nunca esqueço. Uma vez eu e a diaconisa Valquíria, estava grávida. A diaconisa Valquíria, ela estava preocupada com a gravidez dela, estava preocupada com o enxoval da bebê, tudo. Um dia a gente aqui, orando, há muito tempo eu não via ela entrar na unção e ela com a barriga muito bom. 5 horas da manhã. Estava também irmã Cícero, que dificilmente faltava. E a irmã de Acusa Valquíria foi renovada de uma forma tremenda. Naquele dia, irmão, se ela não tivesse vindo, Deus me usou para dizer para ela que Deus estava dando livramento de morte no parto dela. Não foi, diaconisa? Eis que eu estou entrando com providência, eu estou te dando um livramento de morte. Aí a gente entende que para Deus operar ele não precisa de multidão. Já estou acostumada de ver essa igreja cheia. E às vezes a gente espera o agir de Deus tremendamente. Deus ele trabalha no silêncio. Sabe por quê? Deus ele não depende do homem para operar. Deus, quando ele quer, ele faz. Quando ele quer, ele determina. E não há quem possa revogar. O que eu quero dizer hoje para a igreja: vamos nos preocupar mais em coisas terrenas e vamos nos preocupar mais com o nosso espiritual. Vamos descer mais na presença de Deus. Todos aqui que venceram grandes guerras, grandes batalhas, foram de joelhos dobrados. Não queira resolver por você mesmo seus problemas. A palavra do Senhor diz que quando eu, gente, não conseguir resolver, vai para Deus o teu problema, a tua causa. Entrega na mão dele. E o mais ele fará. Irmãos, quando a gente menos se espera, Deus ele nos surpreende. Eu fui umas 4 vezes no Pará, falando para Deus na intenção de trazer a minha mãe. E todas as vezes que eu fui, eu voltava frustrada. Minha mãe falava para mim que não tinha mais vezes que fizesse ela viajar. Aí eu digo, aquilo que o filho não consegue fazer, às vezes o neto consegue, né? A Roberta, minha filha, foi e minha mãe está vindo com ela. Aquilo que é impossível. Há 6 anos atrás, quando ela estava bem mais nova, ela disse que não dava mais conta de viajar de ônibus.
E hoje, com 79 anos, está vivo. Sabe por quê? Quando Deus ele fala, ele se responsabiliza. Ele tem o poder de renovar as forças. Ele tem o poder de transformar a situação do cativo. Ele tem o poder de agir na tua vida, naquilo que tu não pode. Então entregue a Deus. Mas entregue de forma, não só, Senhor, está aqui o meu problema, não. Entregue de joelhos dobrados. Ore quantas vezes for necessário. Eu não tenho hora certa para me orar. Mas se eu estiver na cozinha fazendo um almoço, o Espírito Santo deu me incomodar, eu me ajoelho na cozinha, eu me ajoelho na área de serviço, eu me ajoelho dentro do meu quarto, na sala. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus ele nos incomoda para orar, é porque ele quer fazer algo na nossa vida. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos incomoda e nós não damos ouvido. Muitas vezes valorizamos coisas tão insignificantes e aquilo que é fundamental para nossas vidas nós não fazemos. Esta igreja aqui, irmãos, ela crescia porque elas permaneciam de joelho dobrado. Elas permaneciam na fidelidade da oração para com Deus. E a palavra diz que o anjo foi lá. Acordou, ele estava dormindo. Para Pedro ali era uma visão. Mas depois que chegou fora, em um certo lugar, a palavra diz que o anjo se apartou dele. E Pedro entendeu que ali não era um sonho, mas era a realidade. De repente Deus está querendo fazer isso comigo e contigo, irmãos. E nós não temos percebido. Nós estamos achando que não passa de sonho, que não passa de imaginação, e nós deixamos de receber o melhor da parte de Deus. Que hoje nós venhamos descer na casa do oleiro, como disse a irmã. Não adianta Deus cobrar, Deus nos incomodar e a gente não obedecer. Deus ele não quer sacrifício. Deus ele não se agrada do sacrifício de todos. Mas Deus ele requer de nós obediência. Obediência é sua voz, amém? Então que Deus possa estar nos abençoando. Que nós venhamos perseverar mais na oração. Esse dia eu estava dizendo, Jesus, que luta é essa? Quando a gente consegue trazer um para a tua casa, o outro sai. A gente traz um, em nome de Jesus, perseverando no teu nome com tanta luta, quanto menos espera, a gente olha, já tem um lado lá de fora. A igreja tem que crescer. A igreja tem que ser próspera. Porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso. Que nesta noite nós venhamos nos comprometer mais com a oração. Que nós venhamos buscar mais a presença de Deus. Porque verdadeiramente estamos vivendo tempos difíceis. Difíceis não porque Deus não quer operar, mas porque nós não temos buscado da forma devida. E a palavra diz que sem oração é difícil, né? Deus ele é tremendo. Ele faz. Mas quando muito se ora, muito se recebe. Né? Muita oração, muito poder. Né? E quando não tem oração, irmãos, não tem poder. E muitas vezes nós requeremos tanta coisa de Deus, que nós não conseguimos fazer como Cornélio, este gentio, a qual Deus enviou Pedro. Deus se agradou tanto que deu a mesma visão. A palavra diz que ao meio-dia Pedro subiu para orar no eirado da casa. E a palavra diz que na mesma hora também que Cornélio estava tendo a visão, Pedro estava orando. E Deus também deu a visão para Pedro. Quer que Deus te revele? Desça na presença do Senhor. Quer que Deus te dê resposta? Desça na presença do Senhor. Quer ser abençoado? Desça na presença do Senhor. E o mais Ele faz na tua vida. Amém? Em nome de Jesus.